Olá, meu nome é Vinícius Andrade de Relacionados e você está de carona comigo para a gente conversar um pouco a respeito de vida, né? Fazer um bate-papo a respeito de vida. E um ponto que eu queria conversar com você hoje era a respeito de não tenha preguiça de falar. Eu vejo muita gente com preguiça de conversar, com preguiça de falar com as outras pessoas. E o pior de tudo é que quando a gente tem preguiça de falar, a nossa mente ela não tem preguiça de pensar. Então, uma coisa que é muito claro é que se você não fala, não se abre com a outra pessoa aquilo que você está pensando, você vai criar esse diálogo dentro da sua mente, né? E esse diálogo ele vai influenciar a forma até como você lida com outra pessoa. Isso é algo muito sério. Isso daí já aconteceu, por exemplo, na minha vida. Eu não conversar com a minha esposa a respeito de algumas coisas, como, por exemplo, a nossa atividade de casa. Chegar em casa e dizer o que cada um ia fazer ou não ia fazer. O que acontecia? Às vezes eu chegava em casa cansado, dava uma encostada. Falei, pô, vou dar uma esperada ela chegar aqui. E com isso eu começava a pensar. Falei, caramba, mas se ela chegar e ver que eu tô encostado aqui? Cara... será que ela vai gostar? Será que não vai gostar? E aí, pô, não é melhor eu já adiantar? Eu ficava com esse diálogo dentro de mim, ela chegava e eu não conversava nada com ela. Até o ponto que eu sentava às vezes, ela chegava em casa, eu já levantava, tipo assim, pô, tô devendo alguma coisa. Sabe quando você tá devendo alguma coisa? Eu levantava já, caramba, eu tô devendo, o que tá acontecendo? Cara, eu tenho que fazer isso ela não pode me ver parado. Aí eu, caramba, cara. Com o tempo eu comecei a pensar, falei, gente, que mecanismo que está construindo, né, esse medo da minha esposa chegar e de repente eu estar já tomando um café ou de repente eu estar fazendo alguma outra coisa para mim e dar essa sensação de culpa. Cara, eu comecei justamente a olhar para minha mente, eu falei, caramba, cara. Eu falei, cara, mas a Renata me cobra tanto, né, de eu ter que estar fazendo as coisas e tal. Pô, porra, a culpa é dela, porque ela me cobra. Eu comecei a parar e olhar, eu falei, gente, que loucura é essa, cara? Pô, Renata não me cobra nada, eu nem falei isso com ela, eu nem conversei sobre isso com ela. E é engraçado que o fato de eu não ter conversado, ele gerou esse sentimento dentro de mim, né? Ele gerou essa questão desse sentimento de culpa, esse sentimento de, inclusive, de colocar em cima dela, né, a culpa pelo fato de eu estar com aquele sentimento, né? Eu falei, caramba, como que a minha esposa, né, ela me culpa desse jeito? Por que ela faz isso? E isso não passava de um diálogo dentro da minha própria mente. Olha que louco o ponto que nós chegamos, às vezes, com um diálogo interno. E por isso que eu falo, né, que a gente não pode ter preguiça a gente não pode ter preguiça de conversar. A gente não pode ter preguiça. Porque o diálogo que você deixa de ter com a sua esposa, o diálogo que você deixa de ter com o seu funcionário, o diálogo que você deixa de ter com o seu amigo, você vai criar ele dentro da sua mente. Quando você cria, as respostas são as que você quer dar para você. E no geral não são as respostas da outra pessoa, né? Porque o que nós temos dentro de nós, basicamente, é só uma imagem do que a outra pessoa é. A gente tem só uma imagem daquilo que a gente acredita que a outra pessoa é. Por isso as pessoas falam algo pra gente que nos surpreende. E nos surpreende porque a gente não conhece ela. A gente não conhece a outra pessoa por inteiro. Então quando você deixa de dialogar, deixa de fazer a pergunta para ela, deixa de fazer esse diálogo, ele vai ser construído da forma como você acha que ele tem que ser, né? Algumas vezes ele vai ser com um sentimento de culpa, outras vezes vai ser com uma autoafirmação, e você vai dizer, não, mas você concordou comigo naquilo, você achou que eu estava certo. Outra pessoa fala, pô, mas eu nunca nem ouvi isso. E é interessante que a pessoa, quantas vezes eu escuto nessa vida, às vezes que a gente vai tendo de falar as coisas automaticamente, que é um erro também, a gente vai conversar sobre isso depois, de achar que falou e ter esse diálogo ter acontecido só dentro de nós também. Outra pessoa virar para você, pô, mas você nunca me disse isso. De repente você pensou. Veja como tá ligado. Esse pensamento eu falei, eu escutei, mas na realidade o que houve foi só mesmo um diálogo interno. Então, afirmo novamente, não tenha medo de falar, né? Para homens e mulheres, vocês não podem ter medo de conversar. Expõe aquilo que você está sentindo, porque se você não expor, dentro de você o diálogo vai acontecer. E geralmente esse diálogo não vai ser da forma como ele deveria ser e não vai estar baseado numa questão real.
sabe? Vai estar simplesmente no fruto da sua imaginação. E você sabe como a nossa imaginação é fértil. Então, é isso que eu queria conversar com você hoje. Se tiver alguma dúvida, se quiser comentar alguma outra coisa, ou falar, bem, não serviu nada para mim, deixa um comentário aí, que é bom que a gente vai melhorando esse vídeo. Esse é o primeiro da nossa série. Então, fica com Deus e tenha um bom dia. Um abraço.